Olá, muito bem-vindo ao 5º episódio da temporada do programa Aconteceu no Rio Grande do Sul sobre os 150 anos da imigração italiana. Já falamos da Itália em 1875, da chegada dos primeiros imigrantes, da 4ª colônia da imigração para a região central do estado, da presença dos italianos em Porto Alegre, a capital gaúcha, aqueles italianos que ficaram na cidade. E hoje nós vamos, neste episódio, falar de 2 produtos que são muito vinculados aos colonos italianos. Palpites aí? É claro, né? A uva e o vinho. E para contar essa história da uva e do vinho no Rio Grande do Sul, eu recebo um especialista, enólogo, uma vida dedicada à uva e ao vinho, Lucindo Copati. Muito bem-vindo ao Aconteceu no Rio Grande do Sul. Muito bem, para mim é um prazer estar com vocês e conversar com vocês sobre aquilo que eu mais gosto, que eu me dediquei toda a minha vida à uva e ao vinho, eu sei o que eu sei fazer, né? Então, para mim é um prazer conversar sobre isso aí. O que representa para o senhor? O que representa para o senhor na identidade da imigração, da colonização italiana, essa dupla, uva e vinho? É impossível desassociar, né, separar a história da uva e do vinho da colonização no Rio Grande do Sul. Na verdade, a formação, a introdução da uva e do vinho, ela tem uma origem uma história muito grande, né? Mas os primeiros que vieram para o nosso estado são os espanhóis, né? Os espanhóis chegaram muito antes do que os italianos, né? Os alemães também. Eles também tinham formação de vinhos, porque a vitivinicultura na Europa ela é enorme, né? São produtos que a vida da Europa, né, Portugal, Espanha, tudo. Então, essa gente chegou antes. Mas agora, o grande impulso que criou a vitivinicultura no Rio Grande do Sul foi a partir de 1875, quando chegaram os primeiros imigrantes italianos que tinham vamos dizer, eles vinham de uma região muito pobre e eles eram muito guerreiros, né? E a partir daí se conta realmente a história do crescimento da vitivinicultura, não desprezando os espanhóis e os alemães, que também tinham esse conhecimento, né? A gente fala, quando o senhor diz espanhóis, já da região lá das missões mesmo, da presença dos jesuítas com produção de vinho, depois os alemães, que daí ocuparam a região dos vales também com produção de vinho. E esse italiano que vem para a Serra Gaúcha, ele já produzia uva e vinho lá no norte da Itália, naquelas províncias, como por exemplo no Vêneto? Sim, muitos, claro, eles não tinham muitas serras, por isso que eles saíram. A Itália foi a que mais jogou gente para o mundo. Se tu for em qualquer lugar do mundo, vai encontrar italiano, justamente porque a dificuldade que eles tinham, né? As maiores extensões que a Itália tinha eram em mãos de gente com muito dinheiro. E eles não tinham terra, eles tinham que trabalhar na terra dos outros. Então, eles não tinham muita perspectiva nisso aí. Mas eram pessoas muito guerreiras, né, com vontade de progredir, por isso que olha a pujança que eles trouxeram para cá. E essa ambição de crescer que foi o grande propulsor da vitivinicultura, porque as nossas áreas, como você sabe aí, são áreas tremendamente difíceis para cultivar, né, montanha, muita pedra, um clima completamente complicado. Então, mas eles tinham isso aí também na Itália. Então, para eles já vinha com uma bagagem, uma genética extremamente forte. Por isso que chegar imagina, 1875, chegar num lugar como o nosso aqui, imagina montanha, muito bosque, muita árvore, muito bicho, né? E com poucas condições, né? Não tinha máquina, é tudo a machado e a mão, né? E fazer isso aqui é admirável. Para mim é uma coisa
extraordinária. Isso aqui é uma epopeia, né? Eles nos primeiros anos, naqueles pioneiros, vinham já com sementes para fazer o plantio da uva aqui, ou adquiriram essas uvas, essas sementes para os primeiros parreirais dos alemães que estavam ali na região do, hoje, município de Feliz, na época Picada Feliz? Olha, pelo que eu andei lendo, na verdade, quando eles vieram para cá, eles não tinham nem ideia do que era isso aí, tanto que a gente tem a história da minha família. Um ia para... Eles não sabiam para onde ia, na verdade. Eu vou para o Brasil, mas às vezes pegava um navio e terminava em Nova York, outro terminava em Buenos Aires. E assim aconteceu com meus parentes. Um foram para os Estados Unidos, outro para outro lado, era uma coisa muito... Eles se reuniram, inclusive eu estive aí nessa região, eu tenho muito contato com a minha origem, né, é um lugarzinho onde eles saíram, perto de Valsugana, no Trento aí. Esse lugar aí, eles tem uma pracinha que existe até hoje lá, eles sentavam nessa pracinha e batiam papos de ir embora, para ir embora, mas eles sabiam muito de Brasil, nada, eles não tinham muita noção do que ia acontecer, imagina, na época, e depois encontraram isso aqui, eles tinham promessas de terras, e o meu bisavô, o Leonardo Coppato, o Leonardo Coppato foi um dos que desbravou isso aqui, tem bairros com o nome dele, com ruas com o nome dele, e ele vinha liderando um grupo de trentinos, por isso que ele pegou o lote número 1. Então, eu acredito que foi uma coisa. E ele vinha com 4 filhos, imagina, com 4 filhos. E o meu bisavô, meu avô nasceu no Brasil, porque ele era o mais jovem. Então, imagina a dureza que eles tiveram. E pelo que eu tenho, pelos meus parentes que contam a história, ele trabalhava em cervejaria, ele tinha uma cervejaria na Itália, e depois terminou aqui plantando uva. Tinha conhecimento, mas ele era cervejeiro, porque essa região do Trento aí tem muita cervejaria também, né? Sim, no norte da Itália também muita influência austríaca, né, na época do Império. Austríaca, mas então eles não traziam necessariamente a semente e acabaram adquirindo aqui, conhecendo a realidade, sabendo que poderiam produzir de acordo com o lote que receberam, compraram, e tem inclusive uma história que essa compra ocorreu ali ainda na década de 1870, da compra ou até doação mesmo, né, da família Ruschel em Picada Feliz, e a introdução pelo Tommaso Radaelli lá em Nova Milano, hoje Farroupilha. Olha, que eu tenho assim lido alguma coisa que as primeiras uvas que eles depois veio com os parentes, né? Eles se comunicavam e trouxeram alguma coisa, mas 12 anos depois que eles tinham chegado. Em torno de 12 anos depois eles conseguiram. E eles começaram a plantar as mesmas uvas que eles conheciam. E aí eles tiveram um problema muito sério, né? Porque aqui a nossa região é uma região que chove na época da produção e estragava a uva. Aí eles começaram a buscar algumas uvas mais resistentes, que é essas uvas que nós estamos falando, que eram uvas americanas, né? E você tem alguma história também que eles mandaram buscar nos Estados Unidos, porque a uva americana é americana. E ela era muito resistente a enfermidades. Então eles começaram a introduzir essa... Mas eles começaram a plantar uvas viníferas na época, né? Quando começaram, mas eles não tiveram sucesso. Primeiro que eles não conseguiam controlar as doenças, porque eles não tinham essas doenças lá na região deles, né? Nós tínhamos um clima chuvoso, com umidade, a cultura para fungos, né? Então eles tiveram uma dificuldade muito grande, tanto que hoje ainda a grande quantidade de uva é uvas americanas, né? Por causa da dificuldade de cultivar a uva vinífera, que ela é muito mais complicada de produzir.
Embora hoje os recursos são bem melhores, o conhecimento técnico, os defensivos que se aplica, eles são bem melhores, mais eficientes, né? Então, mas é uma luta bem complicada num clima como o nosso, né? Isso tem que ser coração forte mesmo para produzir uva nas nossas regiões, né? A uva Isabel foi a que mais se popularizou entre os colonos? Sim, foi a uva, ainda hoje, né? A uva que mais se difunde, porque ela é uma uva muito resistente, né? E ela tem, embora os franceses falam de forma pejorativa com esse aroma foxé, aroma de raposa, né? Mas ele tem a uva, ela é muito resistente, produtiva, e ela produz um vinho bastante perfumado, agradável, a uva framboesa, morango, esse tipo de coisa. Ele é muito apreciado. E tem uma outra coisa, ela é muito boa fazer suco de uva. E o suco de uva é um dos lugares que melhor se produz suco de uva é o Brasil, pela boa acidez que tem, pelos aromas que tem, né? Então, tem um escape muito bom. Essa é a história, né? Então, a gente fala muito de uvas viníferas, mas, na verdade, a grande potência mesmo que o Brasil tem é nas uvas americanas, né? E como é que era essa produção no início? Imagino que não era industrial como hoje, não tinham ainda, né, estavam chegando, não tinham ainda estruturas como das grandes vinícolas do Rio Grande do Sul. Era algo artesanal, caseiro, então no porão de casa, no pátio da casa. Eles, na verdade, eles tinham já a cultura de fazer o seu vinho. Hoje tu vai na Itália... Ainda hoje na Itália, todas as casas têm lá um porão lá com garrafões, com barricas pequenas, e todos fazem seu vinho. Até hoje, é uma cultura que eles tinham, porque eles tinham um pequeno parral aí do lado da casa, eles faziam seu vinho. Então, essa mesma cultura que eles trouxeram para cá. Por isso que aqui nessa região tinha muitas fábricas de barricas, né? Faziam as barricas com pinha, o nosso pinheiro, que era a madeira mais abundante que tinha nessa região, e eles tinham várias. Eu nasci no lado de duas, tanoaria que se chama, né? E era o recipiente mais fácil de fazer, e que eles vinham com esse conhecimento desse artesanato de fazer a barrica, né? O Acuba. Então, começou a conhecer essa produção bem artesanal em casa, e depois eles começaram a fazer as empresas, né? Mas muito artesanal no começo, tinham que importar máquinas da Europa, e depois começaram eles mesmos fabricarem aqui. Tinha algumas fábricas de produção de máquinas para moer uva, para prensar, tudo muito rústico, mas funcionava. A pisa da uva, eu acho que é interessante falar um pouco sobre ela, porque ela também é algo assim muito, inclusive, cultural da colonização italiana no estado. Fala um pouco mais sobre o que significa culturalmente e também no processo produtivo a pisa da uva, que é aquele momento em que as pessoas da família pisam ou pisavam dentro de um tanque nas uvas para a preparação do vinho. Pois é, como eu falei, não tinha muita máquina, e eles tentavam produzir a máquina. Claro, a máquina é uma coisa que ela imita justamente a pisa. Uhum. A pisa é a melhor forma de elaboração de vinho. Não tem coisa melhor. Melhor que a máquina. É uma coisa muito melhor. Eu estou falando uma coisa que pouca gente sabe, mas na verdade as máquinas, elas tendem a imitar a pisa manual, porque é uma coisa muito suave, o peso, e só dá uma pressão não muito
pesada. Não é uma coisa muito agressiva, entendeu? Então, com o pé, eles vão esmagando a uva. Imagina a maciez que extrai. A máquina é uma coisa muito violenta. O motor, o impacto, a extração da uva através do impacto. Então, o homem desenha máquinas, na verdade, imitando isso aí. Claro que não tem muita produção, né? Você faz uma mastela aí, coloca a uva aí dentro e vai esmagando, e depois tirando o suco, entendeu? E hoje, algumas vinícolas no mundo, famosas, estão usando a pisa, inclusive com mulheres, que era mais leve ainda, né? A mulher é mais leve. Então, está se usando. E são vinhos muito apreciados, muito... Eu estive há algum tempo aí, eu tenho muitos amigos, porque eu estudei em Mendoza, na Argentina, e uma vinícola muito, muito importante tinha esmagando a uva dentro de barricas com duas australianas que estavam fazendo estágio na vinícola. Ele botava as estagiárias lá e ia pisar a uva. O enólogo lá, que é um amigo meu aí. Então eu disse, olha só, e é uma vinícola muito famosa aí, né? Então, estamos ainda nesses fatos aí. Hoje, na Europa, na região de Bordeaux, estão arando com bois, né? Porque o boi, ele não machuca a terra, né? O trator, ele passa com as rodas, pesado, com motores, ele vai socando a terra, vai sufocando a terra. Vai tirando permeabilidade, vai tirando o ar. Então, o que estão fazendo? Alguns chateaus estão usando a tração animal, arando, limpando os vinhedos com tração animal, para não machucar a terra. Então, o ciclo da uva, às vezes, volta. Está voltando, né? Claro que a dificuldade é maior. Tem um custo, não é? Produzir volume, para fazer volume com arando à mão não vai ser muita coisa. Mas são vinícolas muito importantes, são vários chateaus aí que fazem isso aí. Hoje, não é 10 anos, não, hoje estão fazendo isso aí. É estranho, fica a dica para quem quer produzir o seu vinho em casa, né? Fica a dica, então. Isso. Manter a tradição. Eu faço isso aqui em casa. Eu tenho uma vinícola urbana aqui em casa, né? Faço pouca quantidade, mas eu me divirto. E eu trago amigos aqui, a gente conversa só sobre vinhos, né? E tem segredo nessa pisa aí? Porque pelo que o senhor disse, assim, não é simplesmente pisar, tem um jeitinho certo para fazer. É uma coisa muito suave. Não tem muito segredo, não tem muito segredo. Não. O vinho, na verdade, eu chamo de bomba microbiológica, porque é uma microbiologia. Na verdade, você esmaga a uva e começa a ter um ataque de micro-organismos, que é o fungo, né? Que é a levedura. E é ela que vai fermentar isso aí. Então, a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento dessa flora, como é que ela vai funcionar, como é que vai, né? O estudo da enologia não tem fim, a microbiologia não tem fim. A microbiologia é como se fosse largar um foguete para o espaço e não se sabe onde ele vai parar. E a microbiologia é exatamente igual. O homem não tem 10% do conhecimento do que existe hoje. Na flora, haja conhecimento. Nós tivemos aí o Covid-19, não deixa de ser uma microbiologia, entendeu? O homem pensa que sabe muito, mas não sabe muito, não. Tem muita coisa para ser descoberta, né? Qual o papel das cooperativas na produção do vinho, na produção da uva, na região de colonização italiana? Para mim é fundamental. O cooperativismo foi uma coisa extraordinária para o desenvolvimento da vitivinicultura no Brasil. Todos esses italianos que chegaram aqui, eles sentiram a falta de estar, justamente como nós conversamos anteriormente, eles trabalhavam muito artesanal, com pequenas quantidades, com muita dificuldade. Então,
eles já pensavam em se agrupar, mas eles também não tinham muito conhecimento. Aí o governo brasileiro financiou a vinda de uma pessoa que tinha conhecimento na formação de cooperativa. Esse foi o Stefano Paternò. Ele chegou no Brasil e começou a divulgar a forma como eles deviam fazer uma cooperativa, como eles deviam formar. Ele não só desenvolveu as cooperativas, no caso da uva, né? Mas todas as cooperativas, cooperativas de trigo, de arroz, de milho, né? As de crédito, mas ele mais chegou na nossa região formando as cooperativas de vinho, que algumas até hoje sobreviveram, outras foram desaparecendo, né? Mas até hoje nós temos essa história da formação do cooperativismo, e hoje grande quantidade da produção de vinhos no Brasil é obra das cooperativas. Ou seja, mais de 70% do vinho está na mão de cooperativas hoje. Mas isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno na Europa também, francês, na França é igual, na Alemanha, em Portugal. As cooperativas é uma forma muito boa de elaborar o vinho e vender o vinho. E as vinícolas, a gente fala, a colonização e imigração nessa região serrana começa pelos italianos a partir de 1875, mas as grandes vinícolas surgem já no século XX, ali a partir de 1900 e pouco. Tem grandes marcas que continuam no mercado e muitas outras que ficaram pelo caminho. Muitas ficaram pelo caminho. Uma delas, nós tínhamos uma empresa muito grande, que era a Vinícola Riograndense, né? Que era uma mega empresa, né? Que na época já tinha navios de transporte para comercializar o vinho e infelizmente desapareceu. Outras cooperativas, a Caxiense, muitas cooperativas desapareceram, né? Porque não conseguiram se adaptar às condições, né? Mas nós temos cooperativas grandes hoje que estão aí, né? E, como disse, a grande parte da comercialização dos vinhos no Brasil depende das cooperativas. É uma forma muito boa, realmente uma forma muito boa de essa união de pequenos produtores e vender o produto junto, né? Porque nós temos nós temos uma diferença com outros países aqui. Os nossos produtores, nós temos terras com muito acidente, né? A nossa geografia é uma geografia muito complicada, muita montanha, muito bosque, e você fazer um vinhedo aqui não é uma coisa muito fácil. Então, a pessoa que tem 10 hectares aqui é uma pessoa que tem muita uva. E ele sobrevive com isso aí muito bem. No caso argentino, a pessoa que tiver 100 hectares, ele é médio. É uma diferença enorme, enorme. Então, a média no Brasil, na nossa região principalmente, que representa 95% da vitivinicultura brasileira, a média não chega a 2 hectares por família. Veja só, é nada, é muito pequena. No entanto, ele sobrevive. Ele tem uma valorização boa da uva, mesmo com essa baixa densidade, ele consegue sobreviver. Em outros países não sobreviveria, não teria condições. Então, é uma coisa muito boa o cooperativismo, porque ele se junta com outros, né? Na média levanta, mas a média por família é muito baixa. Como é que o senhor compara hoje, século XXI, a qualidade, os tipos de vinhos produzidos aqui no Rio Grande do Sul pelos descendentes daqueles imigrantes italianos com os vinhos que são fabricados lá na Itália, terra natal, hoje?
Olha, o Brasil teve uma evolução extraordinária nos últimos anos, né? Quer dizer, o mundo teve, não parece, mas o mundo sempre vai evolucionando, né? A qualidade vai melhorando, se encontra novas técnicas, tem desenvolvimentos novos, mas o Brasil hoje se destaca com bons vinhos. Nós temos uma característica muito boa na nossa região. Nós temos altitude, né? Nós temos algumas variedades que se adaptaram bem aqui, uvas vinícolas boas, a elaboração melhorou, os vinhos são muito bons. Comparando com os vinhos da Europa, nós comparamos em iguais condições, nós temos vinhos muito bons, iguais aos italianos, né? Nós temos uma coisa muito boa que eu acho, que o mundo está perdendo acidez nos vinhos, né? A mudança climática, nós temos calores mais intensos. O que acontece com a uva? Ela combustiona muito, né? Ela tem uma perda de acidez muito grande. Então, esses países aí, e os nossos vizinhos, que são potências vitivinícolas, a Argentina e o Chile, eles têm problemas de acidez, porque combustionam muito os ácidos, né? E eles têm que corrigir muito. O Brasil, felizmente, não tem esse problema. Nós fomos afetados pela mudança, mas provocou uma coisa muito boa. Então, nossos vinhos hoje são muito bons e não tem tanto grau alcoólico, porque o grande problema desses países é o exagero do grau alcoólico, né? Produz muito álcool e os vinhos ficam extremamente alcoólicos, né? Às vezes sem balanço, né? Sem harmonia. Muitas vezes tem que corrigir. Os nossos vinhos não. É isso que eu estou vendo hoje. Eu sou uma pessoa que viaja muito, estou normalmente minhas viagens são enogastronômicas. Eu vou visitar lugares onde tem uva, vinho, provo vinhos e gastronomia. E muito crítico, né? Porque a gente fica muito chato, né? Então a gente é muito crítico para encontrar vinhos. Então a gente encontra hoje, vai visitar vinhos famosos e já a gente não encontra tão bons quanto a gente tinha provado há alguns anos atrás, porque nós evoluímos. Nós estamos comparando agora coisas muito parecidas. Então, é isso aí. Enólogo Lucindo Copati, compartilhando um pouco da história do vinho, da uva aqui no Rio Grande do Sul. Então, um bom vinho, ou espumante, ou suco de uva do Rio Grande do Sul para celebrar estes 150 anos da imigração italiana aqui no estado. Muito obrigado, volte sempre. Muito obrigado, foi um prazer conversar com todo o pessoal aí que gosta da uva e do vinho, e a gente vibra com isso aqui, né? Nós somos um país que tem muita coisa para mostrar, e entre esses o vinho é uma coisa, né? É uma coisa muito boa, é a nossa cultura, né? É uma cultura boa. Nossos italianos são trabalhadores, são heróis. Olha a pujança que nós temos nas nossas regiões, e tudo isso foi proporcionado por essa gente que veio com muita garra, com muito sacrifício, e produziram essas cidades que são extraordinárias. Eu gostaria que fosse todo o Brasil assim. É verdade, e é impossível, como eu disse no início, separar a uva e o vinho da imagem do colono, da colonização italiana aqui no estado, em especial da Serra. Muito obrigado. Aconteceu no Rio Grande do Sul, episódios novos todas as segundas-feiras, ao meio-dia, no canal do YouTube de GZH, e nos sábados à noite, às 11h30, na Rádio Gaúcha. Oferecimento nesta temporada dos 150 anos da imigração italiana no estado, de Supermercados Andreassa para toda a família. Farroupilha, berço da imigração italiana no estado, 150 anos de história e orgulho de suas origens. Casa Valduga, o tempo molda o vinho, a história molda o legado. Nostrale, cidadania italiana, sua cidadania é o nosso compromisso. UX, explore,
cresça e conquiste. E Sicredi é ter com quem contar. Eu conto com a tua audiência na próxima semana. Até lá, tchau.